Então, gente, hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo, certo? Que é chamado de sistema reprodutor masculino. Ou seja, nós vamos saber quais são os órgãos responsáveis por fazer a reprodução dos homens, certo? Do sexo masculino, no caso. Nós temos aqui um desenho que ilustra como é mais ou menos esses órgãos, como é esse sistema. Então, nós vamos ter que ele é formado por uma parte interna, ou seja, uma parte que é dentro do corpo do homem, e uma parte externa, que é fora do corpo do homem, certo? De parte interna, nós temos aqui, ó, essa região. E de parte externa, nós temos isso aqui, certo? E o que é cada parte dessa? Para que serve cada parte dessa? Qual a função de cada uma delas? Vamos entender comigo agora, certo? Então, começando, nós vamos começar pelos testículos, que são essas duas estruturas aqui, semelhantes a 2 grãos de feijão, só que são maiores, certo? E eles são dois. E qual a função desses testículos? Esses testículos são responsáveis por produzir os espermatozoides. Quem são os espermatozoides? Justamente, os espermatozoides são as células reprodutoras masculinas. Então, nós temos que o testículo é quem produz os espermatozoides, certo? E esses espermatozoides são as células reprodutoras masculinas. Desculpem a letra. E elas possuem a seguinte forma, certo? Os espermatozoides são produzidos no testículo. E elas possuem a seguinte forma, ó. Elas são mais ou menos assim, ó. E elas possuem essa cauda, certo? Então, elas são dessa forma e são produzidas nisso aqui. Esse testículo, ele é dividido em 3 partes. O escroto, vocês estão vendo aqui que tem uma divisãozinha, uma coisa cobrindo. Então, o escroto é justamente um saco de pele que recobre o testículo. Nada mais é isso. Escroto é um saco de pele que recobre o testículo, tá certo? Depois nós vamos ter o epidídimo, que é essa região aqui, ó, em laranjinha, que serve para quê? Serve para que os espermatozoides amadureçam. Por quê? Porque esses espermatozoides são feitos aqui dentro. Vocês estão percebendo que isso aqui, esses triângulos, eles têm uns emaranhados dentro dele, como se fossem vários tubos que se enroscam. E é justamente isso. São vários tubos que se enroscam e formam uma estrutura chamada de tubos seminíferos. E é lá onde os espermatozoides são feitos, são produzidos. Quando eles estão dentro desse tubo, esses espermatozoides normalmente só tem essa região aqui, ó. Só tem a cabeça. E eles vão para esta região chamada de epidídimo, que é onde eles adquirem a cauda. E isso faz com que eles possam se locomover, tá certo? Então, nós temos o testículo. Esse testículo é dividido em 3 partes. Ele é revestido pelo escroto, que é um saco, uma bolsa. Tem o epidídimo e tem os tubos seminíferos que estão lá dentro, tá certo? Onde são produzidos os espermatozoides. Depois disso, nós vamos ter um canal que serve justamente para levar estes espermatozoides até a uretra, certo? Então, esse canal é chamado de canal deferente. Ele serve para ligar o epidídimo até a uretra, que é esse canal em rosa aqui, ó. Esse canalzinho em rosa é justamente a uretra, tá? Então, esse canal vai levar até a uretra. Neste meio desse percurso, nós vamos ter aqui, ó, uma estrutura chamada de bexiga urinária, que serve para quê? Essa bexiga, ela é responsável por armazenar a urina, certo? Ela armazena a urina. E como é que essa urina chega até essa bexiga? Por meio de uma estrutura chamada de ureter. Esses 2 caninhos que vocês estão vendo aqui, ó, eles são responsáveis por trazer a bexiga dos rins e trazer a urina dos rins, e ela fica armazenada aqui dentro da bexiga, certo? Depois nós vamos ter 2 vesículas, que são chamadas de vesículas seminal.
aqui, ó, duas vesículas, vesícula seminal. Para que servem essas vesículas? Essas vesículas, junto com essa outra estrutura que está aqui abaixo, ó, chamada de próstata, elas duas vão liberar cada uma um líquido que se une aos espermatozoides. Porque vamos lembrar, aqui o espermatozoide é produzido, ele sai daqui e vai para o canal deferente. Quando chega aqui, ó, ele vai receber dois líquidos, um líquido da próstata e um líquido da vesícula seminal, que é justamente o que vai formar o que vocês conhecem como esperma, certo? Aqui vai ser formado o esperma. Esses dois líquidos mais o espermatozoide é o que é o esperma, tá? Esses líquidos servem para nutrir os espermatozoides e permitir com que eles possam se locomover. Tá certo? Então, até aqui, entendido. Depois nós vamos ter essas duas estruturas, essas duas bolinhas aqui, que são chamadas de glândulas bulbo-uretral, que servem para quê? Elas secretam substâncias alcalinas que protegem o espermatozoide. Ou seja, juntando a secreção que vem da vesícula seminal com a da próstata e com a da glândula bulbo-uretral é quem vai fazer o esperma, certo? Essas duas têm função de nutrir esse espermatozoide. E essa daqui vai deixar um pH alcalino, o que vai permitir que esse espermatozoide esteja protegido e aguente o pH da vagina, tá? E continuando, nós temos, por fim, o pênis, certo? Esse pênis, ele é formado por duas partes, corpo esponjoso e corpo cavernoso. Qual a diferença entre elas? O corpo esponjoso é esse aqui, ó, que vocês estão vendo em marrom, meio amarronzado. Esse corpo esponjoso, ele é responsável por proteger a uretra, certo? Essa estrutura em rosa. E esse outro corpo, o corpo cavernoso, é justamente esse que vocês estão vendo como se fosse uns quadradinhos. Esse corpo aqui, todos dois, eles são músculos, certo? E são músculos bem, como é que eu posso dizer? Bem soltos, bem esponjosos mesmo, que servem justamente para se encher de sangue e fazer com que esse pênis ele possa aumentar de tamanho e ficar ereto, certo? Então, isso aqui, esses dois tecidos, principalmente o tecido cavernoso, é responsável por promover a ereção do pênis, que é justamente encher esses tecidos de sangue, fazendo com que esse pênis aumente de tamanho e fique ereto, tá certo? Então, as partes do corpo, as partes do sistema reprodutor masculino, basicamente são essas. E, como eu falei, eu contei aqui, expliquei a você partindo da ideia do espermatozoide. Ele é produzido no testículo, vem para o canal deferente, passa por aqui, recebe os líquidos da vesícula seminal, da próstata, da glândula bulbo-uretral e é posto para fora através da uretra. Esse pôr para fora, ele é chamado de um nomezinho, que vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, que é a ejaculação. Então, eu coloquei essa interrogação e vou perguntar, o que é ejaculação? Ejaculação nada mais é do que o lançamento do esperma para fora do corpo, ou seja, é quando o homem lança para fora do corpo o esperma, quando esses espermatozoides vêm, recebem tudo aqui e é lançado para fora. Lembrando que até quando ele está aqui no canal deferente, ele é chamado de espermatozoide. Depois que ele passa daqui, ó, é que a gente chama de esperma, tá certo? Então, ejaculação nada mais é de colocar esse esperma para fora. E o que é o orgasmo? Que eu sabia que ia surgir essa pergunta na cabeça de vocês. O orgasmo justamente é a sensação de prazer que vem depois da ejaculação. Quando o homem ejacula, ele vai sentir uma sensação de prazer muito grande, que é justamente o orgasmo. Tá certo? Então, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.